A gente abre esta edição do MG Record com um assunto que há quase um ano foi destaque em todo o Brasil. Em 21 de dezembro de 2024, um acidente envolvendo um ônibus de passageiros interestadual e uma carreta que transportava uma pedra de granito tirou a vida de 39 pessoas na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Fantoni Peço e Vitor Cui voltaram ao local do acidente. Eles ouviram moradores que tentaram ajudar e ainda as equipes de socorro que fizeram atendimento na ocorrência. Há um ano, o silêncio tomava conta desse trecho da BR-116 na comunidade da Lajinha, em Teófilo Otoni. A dor passou a morar na memória de dezenas de famílias. Em poucos minutos, sonhos, planos e vidas foram interrompidas pela maior tragédia da história, na maior cidade do Vale do Mucuri. Um ano após a maior tragédia rodoviária da BR-116 em Teófilo Otoni, de Minas Gerais, do Brasil, as lembranças ainda são marcantes do momento em que um ônibus foi atingido por uma carreta que transportava duas grandes rochas de granito. 39 pessoas morreram. Viagem, sonhos interrompidos, todos estavam a caminho do Natal com a família, mas infelizmente 39 pessoas não chegaram. E isso marcou as pessoas da comunidade que ajudaram no socorro e até mesmo os profissionais de resgate que trabalharam aqui. E agora fica a pergunta sobre a questão da justiça em relação ao que aconteceu para evitar que não se repita mais. O ônibus havia saído de São Paulo com destino à cidade de Elísio Medrado, no interior da Bahia. Dentro dele, pessoas que viajavam em busca de reencontros, trabalho, esperança. Infelizmente, a viagem terminou de forma trágica. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que a carreta passa com a carroceria torta. A pedra se solta e atinge o ônibus, que pegou fogo. Em seguida, outros dois veículos bateram. O carro ficou embaixo da carreta. A maioria dos passageiros do ônibus morreu carbonizada. Naquela madrugada, Manuel saiu de casa para socorrer vítimas. Ele mora há 40 anos na comunidade da Lajinha e nunca tinha visto um acidente tão grave. Eu estava acordado e quando aí eu estava fazendo o café, já escutei o bate. Aí quando eu já escutei o bate, já a gente gritando, aí eu corri para cá. Aí quando eu cheguei aqui, tinha um pulou pela janela, caiu aqui, eu rastei para lá, levei lá pro ponto, aí não teve como chegar mais. O senhor quase morreu nessa situação? Foi, vai. Porque a gente tenta tirar, e os pneus pocando, e voava para aquele fogo longe. Não tinha como chegar, não. Dava assim, 10 metros, 15 metros, ninguém encostava mais, não. O policial rodoviário federal Renato Neto foi um dos primeiros da corporação a chegar no ambiente do acidente para controlar o tráfego e permitir a aproximação das equipes de resgate e salvamento. Ele conta que a cena o deixou impressionado. Chegando ao local, se deparou, um acidente envolvendo uma carreta de granito e um ônibus. Tinha também um carro de passeio que estava envolvido. E a partir desse momento começou a gente a fazer um atendimento ali meio que assim, sem saber as dimensões que iriam se tornar, O sargento Paulo Anchieta compôs a primeira equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada para apagar incêndio em uma carreta. Ele diz não ter conseguido se aproximar do ônibus em chamas por causa dos corpos espalhados no asfalto. Assim que nós chegamos ao local, nós tivemos certa dificuldade até para chegar com o caminhão ao local, porque pessoas haviam sido provavelmente ejetadas pelo acidente e estavam na pista. Algumas inclusive sendo carbonizadas. Foi uma ocorrência extremamente grave. A rodovia precisou ser isolada para garantir o trabalho das equipes de resgate. O acidente durou várias horas, praticamente o dia inteiro aí por conta desse início, o trânsito fechado nos dois sentidos da via. Realmente foi um dia trágico aqui para a PRF, para a sociedade brasileira. Foi um acidente assim sem precedentes. Pela manhã daquele dia, o cenário do desastre impressionou mais ainda. Muitos corpos continuavam no asfalto à espera da perícia da Polícia Civil. No meio do mato, dentro do ônibus, os bombeiros fizeram um minucioso trabalho de resgatar um a um, segundo Paulo. No momento que nós chegamos, boa parte das pessoas que estavam se movimentando ainda já estavam sendo atendidas pelo SAMU.
Quando nós chegamos, haviam pessoas, né, sendo carbonizadas dentro do ônibus e também na pista. Uma ocorrência extremamente complexa, né? Eu digo historicamente, aqui na cidade de Teófilo, eu acredito que nós nunca tivemos, né, um acidente dessas proporções, que envolvesse assim tantas pessoas e com um nível de fatalidade tão alto, né? Por determinação do comando da Polícia Civil, as 39 vítimas foram recolhidas em Teófilo Otoni e levadas para Belo Horizonte, onde foi montada uma força-tarefa de especialistas para identificar os corpos. Os parentes que estavam em vários pontos do Brasil à espera deles para a passagem das festas de final de ano tiveram que coletar material para que cada uma pudesse ser identificada. Após o envio dos corpos a BH, a Polícia Civil passou a dedicar foco nas investigações do acidente. Esse delegado diz que foi uma das mais complexas apurações feitas na carreira dele e dos colegas em Teófilo Otoni. Foi uma experiência marcante, né, dentro da Polícia Civil. Então houve ali uma soma, né, de conhecimentos ali para lidar com aquela situação. Então, assim, foi uma experiência, né, de uma tragédia de proporções, assim, enormes, né, uma das maiores tragédias rodoviárias do país, onde a Polícia Civil ali adquiriu conhecimento, né, para esse tipo de investigação e também no que tange a identificação desses corpos, ao trabalho do ML, ao trabalho da perícia e propriamente na investigação. Então, ali se ganhou muita experiência para lidar com esse tipo de tragédia. O motorista da carreta se apresentou na delegacia dias após o acidente, acompanhado por advogados. Ele entrou e saiu sem falar com a imprensa. Gente, esse acidente foi realmente uma tragédia que impactou toda a comunidade aqui na região do leste e nordeste de Minas Gerais e que chamou a atenção de todo o país. Realmente um acidente que marcou e que infelizmente deixou aí esse rastro de destruição, tantas vidas perdidas na rodovia ali na região de Teófilo Otoni. Mais uma vez, os nossos sentimentos às famílias enlutadas. É uma data marcante, não dá para esquecer jamais uma tragédia como essa, mas que as nossas estradas possam melhorar na nossa região e que a fiscalização também melhore para que outras tragédias como essa não venham a se repetir nunca mais, né, na nossa região e também em qualquer estrada do Brasil.